Juízes, capítulo 13, verso de número 12, diz assim: quando suas palavras se cumprirem, como deveremos criar um menino? Qual será o trabalho dele? Curva sua cabeça, feche seus olhos e não feche a sua Bíblia. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um dos teus filhos, Pai. Oportunidade de apresentar ao Senhor os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Sendo assim o nosso culto racional, Pai. Obrigado também por o Senhor transmitir através dos louvores, leituras, orações e agora a Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações, Pai. Obrigado pelos livramentos, aqueles que vimos, principalmente, Pai, aquele que não vimos. Obrigado por o Senhor estar conosco em todas as diversidades, Pai. Obrigado, em meio a toda a diversidade, o Senhor está conosco. Mesmo enfrentando lutas, o Senhor tem estado com cada um, Pai. Muito obrigado. Neste momento, eu só te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a temática que nós vamos abordar através do texto de Juízes, do capítulo 13, é a bênção que abençoa. A bênção que abençoa. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre o livro de Juízes. Porém, vendo a trajetória do nascimento de um grande homem chamado Sansão. Um homem levantado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. As façanhas, os feitos, tudo o que Sansão fez foi algo muito espetacular. Mas nós não falaremos especificamente desses feitos, dessas façanhas, e sim da bênção que abençoa. O contexto do início do capítulo 13, nós vamos ver que depois de mais de 130 anos do valente Gideão, falamos dele no domingo passado, a situação do povo de Israel se encontrava muito mal. Eles já estavam há 40 anos sofrendo na mão do povo filisteu. Eles estavam há 40 anos sobre um jugo, sobre uma opressão, sobre pessoas que apenas queriam o seu mal. E é interessante porque chega um momento na história que isso muda. É interessante porque quando nós vamos ler o texto que inicia-se no versículo 1, afirmando que o povo padecia durante todo aquele tempo, e um anjo do Senhor aparece a alguém, nós não vemos como nos outros capítulos, alguém orando, alguém clamando a Deus por aquela intercessão, alguém pedindo para que Deus livrasse daquela opressão. Simplesmente, Deus ele chega e resolve aquela situação. É interessante fazer um parêntese, porque isso demonstra que Deus, ele não está alheio às nossas situações. Deus, ele não está à parte das nossas situações. Deus, ele não está distante daquilo que temos passado.
Nós lemos o início do texto. Se o amado começar a ler a partir do versículo 1, você não vai encontrar um pedido de oração. Você não vai encontrar o povo clamando. Você vai encontrar um Deus agindo. Você vai encontrar um Deus que se preocupa. Você vai encontrar um Deus que está perto. Isso é muito interessante, porque às vezes estamos em frente ao mar vermelho e perguntamos onde está o nosso Deus. Estamos em frente a situações adversas e perguntamos onde está o Senhor. Ele está aí, Ele está com você, Ele está do seu lado. Apenas talvez não chegou ainda o momento dele intervir. Não chegou ainda o momento dele se pronunciar em meio a essa situação. Voltando ao contexto da passagem, nós vamos ver uma mulher estéril recebendo a visita de um anjo. O anjo do Senhor. O anjo traz uma notícia que ela seria mãe. E ela não seria apenas uma mãe simples. Ela seria a mãe de um homem que era o escolhido por Deus para livrar todo aquele povo. O anjo, ele explica passo a passo o que tinha que ser feito com aquele ao qual ela estaria gerando no seu ventre. A mulher, muito contente, muito feliz, ela sai e vai avisar o seu marido, que por sinal também fica contente, mas ele fica preocupado. Ele tem uma preocupação muito importante para as nossas vidas. Ele ficou preocupado, pois essa era uma bênção extraordinária, onde ele não poderia tratar de qualquer forma. Essa era uma bênção que iria abençoar. Quando nós lemos o texto, que vai do versículo 8 até o versículo 12, a palavra diz o seguinte: então Manoá orou: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviastes volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai de nascer. Versículo 9: Deus atendeu a oração de Manoá. E o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa, quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então, ela foi correndo contar ao seu marido. Um homem apareceu de novo, está aqui. Versículo 11: Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o Senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? E aqui nós fechamos a nossa leitura. Queridos, antes de entrarmos de fato nas bênçãos que abençoam, eu queria pegar o versículo 9 com os amados e fazer uma reflexão bem interessante. O versículo 9 do texto, ele inicia dizendo que Deus atendeu a oração de Manoá. Queridos, Deus, ele tem atendido as nossas orações. Deus, ele tem atendido a sua oração. Talvez você possa estar aí sentado afirmando: pastor, só se for a sua, porque a minha faz tempo que eu estou orando e nada. Queridos, a Bíblia, ela é muito enfática no texto de Mateus, no capítulo 7, o próprio Senhor Jesus Cristo afirmando que todo aquele que pede, recebe. Porém, precisamos entender que o texto ele não diz: todo aquele que pede, recebe o que pede. Às vezes, na nossa trajetória de vida, estamos pedindo uma pedra a Deus, achando que estamos pedindo um pão.
Às vezes nós estamos pedindo coisas a Deus, achando que aquilo é bom, achando que aquilo é legal, achando que aquilo é favorável. E por vezes, quando a bênção, ela não chega, nós estamos afirmando que ela está tardando a chegar. Não, queridos, pelo contrário, nós estamos sendo livrados, porque ela não chegou. Todo aquele que pede, recebe. Não são palavras minhas, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ele não disse que aquele que pede, recebe o que pede. Amados, se Deus atendesse todas as nossas orações, todos os nossos pedidos, eu acho que o mundo ele já não existiria mais. Porque muitas vezes, no calor da emoção, pedimos coisas absurdas. Muitas vezes pedimos coisas a Deus que não imaginamos as causas e as consequências que aquilo pode gerar. E depois de um tempo, a gente passa sem entender. E aí entra aquele versículo que eu faço, você não entende agora e vai entender depois. E quando chega depois, você para e diz: rapaz, graças a Deus que Ele não me deu aquilo que eu estava pedindo naquela hora. Isso acontece ou não? Então, queridos, Deus, Ele tem atendido a sua oração. Tenha certeza que os ouvidos dEle estão atentos às suas orações. Que os olhos dEle estão abertos para você, para a sua causa. Porém, queridos, às vezes, e graças a Deus por isso, não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Porém, na vida de Manoá, a oração que ele pediu, do jeito que ele pediu, aconteceu. Agora, entrando de fato na bênção que abençoa, nós vamos ver como por vezes as nossas ações, elas podem fazer com que essa verdade, com que essa premissa, ela aconteça. Que a bênção de fato, ela abençoe. Porém, talvez através das nossas mãos, porque a bênção, ela sempre será bênção. Mas por vezes através das nossas mãos, ela pode não vir a abençoar. Por vezes através das nossas mãos, ela deixa de ser uma bênção que abençoe. E aí nós vamos trabalhar sobre isso. Trabalhando em 3 tópicos. Falando sobre o versículo 10, retornando ao versículo 8 e finalizando com o versículo de número 12. O versículo de número 10 diz o seguinte: então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Queridos, é interessante porque a bênção que abençoa, a bênção que está ali para somar, é uma bênção que aproxima a família. A bênção que abençoa é uma bênção que faz com que a família esteja junta. Queridos, passa-se um tempo, a Bíblia não relata, mas passa-se um tempo da oração de Manoá até a aparição do anjo novamente, aquele servo ou a sua esposa. Nós não sabemos quantos dias foram, se foram dias, se foram meses, se foram anos. Mas é interessante que mesmo depois de todo esse tempo, a esposa de Manoá, ela não esquece a oração que o seu marido fez. Talvez essa oração foi feita até em conjunto. Os dois talvez estavam ali orando. E quando ela recebe a visita do anjo, ela sai correndo para avisar o seu marido, demonstrando que se importa com os seus desejos, com os seus pedidos, com as suas vontades. Queridos, as bênçãos que abençoam, elas precisam fazer com que a nossa família, ela esteja unida. Ela tem que ter um caráter em reciprocidade. Amados, será que nós temos lembrado das orações que as pessoas que fazem parte da nossa família têm feito? Estávamos falando agora há pouco sobre relacionamento. E às vezes, para algumas pessoas isso é uma utopia. Como assim, pastor? Relacionamento? Não, relacionamento eu tenho com a minha família. Será?
Será que temos tido esse relacionamento dentro dos nossos lares? Muitas vezes recebemos algumas bênçãos e fazemos com que elas sejam dinamites, que destroem as pontes que nos ligam aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos cônjuges. Elas se transformam em bênçãos sugadoras, sugadoras de tempo, sugadoras de vigor, sugadoras de entusiasmo. Outrora, com muita alegria, com muito vigor, com muito tempo. Outra hora, cansado, esgotado, fadigado, sem tempo algum. As bênçãos que abençoam, elas precisam estar nos aproximando daqueles que estão próximos a nós. Lembrando assim da oração do meu cônjuge, lembrando assim do que o meu filho está pedindo, lembrando assim do pedido de oração que o meu colega tem feito a mim, se é que ele tem encontrado característica para pedir algo a mim. Bênçãos que abençoam. Manoá, ele estava preocupado sobre a bênção que ele ia receber. E ele queria fazer com que aquela bênção viesse a abençoar mais vidas. E a primeira que foi abençoada foi a sua casa. A primeira que foi abençoada foi aquelas pessoas que estavam ali no meio, demonstrando assim a união que existia junto àqueles que ali estavam. Queridos, será que conseguimos observar para onde estamos levando esta bênção? Para onde estamos levando? Estamos no caráter pessoal, eu e você, porque a bênção, ela é bênção. A bênção que Deus transmite para nós, ela é bênção. Nós vemos lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus dizendo que Ele sabe os planos que tem para cada um de nós. São planos de fazer-nos prosperar, de nos trazermos paz. Para onde estamos levando esta bênção? A bênção que abençoa, a bênção que aproxima a família, a bênção que aproxima os amigos, a bênção que aproxima os cônjuges. Estava falando com um nobre colega ontem, e eu disse a ele, e ele disse até que isso deveria ser o título do meu primeiro livro. Eu disse, mas olha só que audácia. E ele disse o seguinte, eu falei uma frase a ele, e depois ele disse que foi pesquisar e não tinha essa frase em nenhum outro lugar. Eu disse, eu vou pesquisar também. Eu disse a ele que eu desejaria muito que a amizade fosse suficientemente capaz de unir as pessoas. E ele disse, como assim? Eu disse, às vezes nós passamos 30 anos trabalhando com alguém no mesmo setor, na mesma área. Essa pessoa, ela habita nas nossas casas, elas conhecem a nossa família, mas quando saímos daquele emprego, essa amizade acaba. Mas não era amizade? Apenas a amizade, ela deveria ser suficiente para dar continuidade aos relacionamentos. Mas infelizmente nós precisamos da amizade e da igreja. Porque nós só nos falamos aqui na igreja, mas somos amigos. Somos amigos. Abraçamos, cuidamos, dizemos que estamos aqui. Mas a partir daquela porta, por vezes nos encontramos na rua e somos estranhos. A bênção que abençoa, ela precisa aproximar cada um de nós. E por vezes a amizade, ela não tem sido suficiente. Eu preciso ter a amizade e o emprego. Eu preciso ter a amizade e ser vizinho da pessoa. Eu preciso ter a amizade e estudar na mesma instituição. Por vezes passamos 4 anos dentro de uma faculdade, convivendo 4 horas por dia com pessoas. Pessoas que conhecem várias coisas da nossa vida, mas quando termina o período de faculdade, acabou-se. Quando eu saio da rua, acabou-se. Quando eu saio da igreja, acabou-se. Quando eu saio de algum relacionamento, acabou-se. Queridos, a bênção que abençoa, ela aproxima famílias, relacionamentos. Ela abençoa pessoas. Ela não afasta. Isso é muito interessante para cada um de nós. Porque isso parte de maneira bilateral.
é uma via de mão dupla. Se aquele amigo, que há 30 anos eu estou com ele no trabalho, talvez se ele não foi instigado para a gente estar junto, talvez nunca nos encontraremos. E eu que conheço a palavra, eu que escuto falar diariamente sobre relacionamento, eu que estou aqui e sou salvo pelo Espírito Santo de Deus, pela morte de Cristo, necessito desse dever de a bênção que abençoa. Quando nós avançamos no texto, nós vamos ver o versículo de número 8, ou retrocedendo ao texto, onde o texto, no versículo 8, ele diz: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, peço que o homem de Deus que enviastes volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que há de nascer. Queridos, a bênção que abençoa, ela aproxima a cada um dos que são seus. A bênção que abençoa, ela aproxima cada um de Deus. A primeira coisa que Manoá faz quando ele recebe aquela informação da sua esposa é ver como estão as contas. É saber se ele iria precisar reformar a casa. Era correr atrás para fazer um plano de saúde. Ele já estava preocupado aonde a criança ia estudar. Ele já estava fazendo planos em relação a tudo isso. E ele sabia que para isso ele precisava de mais dinheiro. Arrumando assim mais 1, 2, 3 serviços que encherão tanto o seu dia que não haverá mais tempo para ele se aproximar de Deus. Ou na quantidade que Deus quer. Foi isso que Manoá fez? Eu acho que foi. Foi ou não foi? Não. De maneira nenhuma. A primeira coisa que ele faz é pegar sua esposa e orar a Deus. Pedindo que ele lhe desse instruções, informações, dicas de como cuidar desta bênção. De como fazer com que ela aproxime ele mais ainda do Pai. De como proceder com aquilo que ele mais desejava. A bênção que abençoa é uma bênção que aproxima cada um de nós de Deus. É uma bênção que faz com que nós venhamos a olhar para o alto e não para o hoje, para o agora, para o que eu irei fazer. Aquilo era o que mais Manoá desejava. Era o que mais a sua esposa desejava. Ter filhos, ou melhor, não ter filhos nessa cultura, era talvez ser uma pessoa esquecida por Deus. Era talvez ser uma pessoa amaldiçoada. Era talvez ser uma pessoa que não fosse servir para muita coisa. Ou seja, eles desejavam aquilo, eles sonhavam por aquilo, eles buscavam aquilo. E a bênção chegou. E é interessante porque esta bênção que abençoa, ela aproximou cada vez mais eles de Deus. O que é aquilo que você mais deseja? Ou o que era, já que você recebeu? Isso tem me aproximado mais de Deus ou lhe afastado? O que é que você mais deseja? Ou o que é que você já desejou? Se já desejou é porque recebeu. Se ainda deseja é porque está na busca de receber. Isso tem deixado você mais íntimo de Deus? E identifique o que eu falo, entenda, estar mais íntimo de Deus não é estar 24/48 dentro da igreja. A igreja ela é apenas uma consequência. Eu posso estar com Deus e em determinado momento da minha vida eu não estar dentro da igreja por alguma determinada situação. Mas com o passar do tempo é natural que aquele que se aproxima
de Cristo também se aproxime dos que fazem parte do reino de Cristo. Queridos, saiba que essa bênção afastar e essa bênção aproximar não diz respeito a Deus, e sim a nós. Existe um ditado que portador de notícia não merece pancada. A bênção, ela é bênção. A bênção, ela vai continuar sendo bênção. Mas às vezes, nós negligenciamos a administração dessa bênção. E aí, infelizmente, ela deixa de ser uma bênção que abençoa. Amados, a sua bênção tem lhe aproximado de Deus? Ou tem lhe distanciado dele? A sua bênção tem feito com que você ore mais? A sua bênção tem feito com que você leia mais a palavra? Lembrando que a ideia não é estar aqui, ou seja, podemos orar em nossas casas, podemos ler a palavra nas nossas casas, podemos ser bênção aonde nós estamos, mas isso tem sido feito? A sua bênção tem permitido que isso tenha sido feito? Isso é importante refletirmos nessa situação. No versículo de número 12, nós vamos ver algo muito interessante, porque o texto diz: então Manoá perguntou, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? Queridos, a bênção que abençoa é uma bênção que é levada para outros. A bênção que abençoa, ela é transmitida para outras pessoas. Manoá, ele se preocupa em como vai ser a relevância da sua bênção para a sociedade. Quais serão os feitos da sua bênção? Como ela vai contribuir? Como ela vai melhorar a vida de alguém? Manoá, ele pergunta, qual será o trabalho dele? O que ele vai fazer? Como ele vai ajudar as pessoas? Como eu posso contribuir para que esta bênção ajude outros? Como a minha bênção, queridos, tem ajudado outras pessoas? Porque a bênção que abençoa, ela é transmitida para outros. Ela não fica apenas retida com cada um de nós. Manoá, ele estava preocupado da relevância dessa bênção para a sociedade. Temos que fazer com que a nossa bênção chegue a outros. O nosso trabalho, ele precisa ser bênção para outras pessoas. Os nossos dons, os nossos talentos, eles precisam ser bênçãos para outras pessoas. Os nossos recursos, a nossa vida, ela precisa ser bênção para outras pessoas. Queridos, transmita para os que estão lá fora, os que estão dentro, os da sua casa, esta bênção que Deus tem transmitido para você. Compartilhe, reparta, divida, socialize. Porque, queridos, a bênção que Deus, ele nos concede, não é para guardarmos apenas no nosso bolso e ficarmos apenas para nós. Uma bênção maravilhosa que recebemos foi a salvação. Essa foi a maior bênção que poderíamos receber. Bênção que o ouro, a prata ou pedras preciosas, elas não compram. Mas como essa bênção, ela tem sido usada?
como a bênção da salvação, ela tem sido usada por cada um de nós. Essa bênção, ela tem abençoado outros. Essa bênção, ela tem sido levada a outras pessoas, não por palavras, e sim por ações. Amados, hoje, Deus, Ele nos alerta da importância de gerirmos bem aquilo que Ele colocou na nossa mão. A bênção que abençoa. Não faça que aquilo que Deus lhe deu lhe afaste da família, lhe afaste dos amigos, lhe afaste dos propósitos de Deus para você. Assim como Deus te abençoou, Ele deseja que você também possa abençoar outras pessoas. Não permita que essa bênção que você recebeu, mais uma vez, lhe afaste da sua família, lhe afaste daquilo que Deus deseja para você. Faça com que cada vez mais você se aproxime do que Deus Ele quer para cada um de nós. Nos é necessário continuamente fazer com que a bênção de Deus esteja sendo transmitida a outras pessoas, de geração em geração. Que a bênção ela seja para a tua família, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus parentes. Eu peço a Deus que a presença dEle esteja sempre do seu lado, guardando a sua entrada, guardando a sua saída, sendo com você e por você. Queridos, vamos levar essa bênção que Deus nos deu e abençoar aquele ao qual Ele conduzir até nós. A bênção que abençoa, ela aproxima você da família. A bênção que abençoa, ela aproxima você de Deus. A bênção que abençoa, ela é transmitida a outros. Que essa bênção, ela se derrame sobre a vida de cada um dos seus filhos. Que venhamos a compreender aquilo que Deus transmitiu para nós. Se os nossos ouvidos captaram, se a nossa mente guardou, se eu prestei atenção, Deus transmitiu ao meu coração. E que de fato eu não perca esta grande oportunidade que Deus concedeu a cada um de fazer com que a bênção que está nas suas mãos, ela continue a abençoar gerações e gerações. Medite na letra desse hino.